seja com todos, amém? Meu nome é Silvio Ronaldo, sou professor da Escola Bíblica da Igreja do Evangelho Quadrangular no Jardim Santa Lúcia, em Campo Limpo Paulista. Deixo aqui um abraço do nosso pastor Gildo, da nossa pastora Margarete, e vamos começar a nossa aula, a quarta aula online, né? E nós vamos falar de quem? Hoje a aula vai ser sobre quem? Era um israelita, era profeta, viveu depois de Davi, foi mandado para longe da sua terra. Já adivinhou quem é? Viveu antes do exílio. Alguns dizem que ele era depressivo. Conseguiu entender quem é? De quem nós estamos falando? De quem vai ser a aula hoje? Não tinha boas relações com animais marinhos. Tentou fugir de Deus. Não estou falando de você, nem de mim. De quem é? De quem é? Vamos lá. Pregou em Nínive. Já ajudou um pouco, hein? Brigou com Deus por perdoar os ninivitas. Estamos falando de quem? Estamos falando de quem? Vamos fazer a oração para começar a nossa escola bíblica. Amém? Fecha seus olhos. Una a tua fé comigo para que a gente possa estar agradecendo e pedindo bênçãos para esta aula. Amado Deus e poderoso Pai, entramos na Tua santa presença, Senhor, para lhe agradecer, Pai, por mais um domingo abençoado, por mais um dia que o Senhor nos concede ânimo e coragem, vida para estarmos na Tua presença aprendendo mais de Ti. Deus, em nome do Seu Filho Jesus, toda aula que será ministrada aqui, Pai, eu peço e convido, Senhor, Teu Espírito Santo para ser o nosso professor, o nosso lecionador, que Ele possa, Senhor, em nome de Jesus, que Ele possa ministrar, Senhor, uma aula com profundidade, Senhor, com unção, e que esta semente venha frutificar nos nossos corações e dar frutos, Pai, e dar condições e dar campo para que a gente possa semear na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Pai, em nome do Seu Filho Jesus, abençoe essa aula, que eu lhe peço e lhe agradeço, Deus, em nome de Jesus. De quem nós estamos falando? Espera um pouquinho, porque a nossa aula sempre começa com aprendizado, e o aprendizado de todos os livros da Bíblia. Então vamos cantar junto a canção que nos ensina todos os livros da Bíblia. E vou fazer um desafio. Aqueles que me mandarem no WhatsApp, tá? Gravado um vídeo cantando 66 livros da Bíblia, eu vou pôr um trechinho na próxima aula. Todos aí, mas eu vou assistir todos, o que for inteiro, tá? Todos que assistirem inteiro, falarem inteiro, cantarem inteiro, eu vou pôr um trechinho na próxima aula. É um desafio lançado, tá? O WhatsApp é 11 9 7162 9844. Tá desafiado, amém? Vamos para a nossa música e a gente já retorna para a aula. Até já! Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. Retornando à aula, você conseguiu adivinhar de quem nós estávamos falando? Vamos ver se você adivinhou.
profeta Jonas. Ok, vamos lá. Quantas pessoas você conhece e acha que não são merecedoras da graça e misericórdia de Deus? Quantas pessoas você conhece? Pelos atos, pelos comportamentos. Quantas pessoas que você conhece e que você acha que elas não são merecedoras da graça e da misericórdia de Deus? Uma, duas, muitas, nenhuma, quantas? Ok. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos entrar na aula. Brincadeira é muito bom, muito saudável, muito gostoso, mas vamos ao que interessa: profundidade e conhecimento. Vamos lá, o objetivo da aula de hoje, o alvo da aula de hoje, saber reconhecer a misericórdia de Deus sobre todos os povos. Sentir, constranger-se pelas vezes em que rejeita o chamado de Deus. Vou puxar pelo meu vídeo aqui. Apoiar algum projeto missionário transcultural. Constranger-se pelas vezes em que rejeita o chamado de Deus. Isso aqui é muito importante. Muitas pessoas sofrem por falta de chamado, né? Continuando, introdução. Jonas é um dos profetas menores mais conhecidos e pregados. Com certeza você já assistiu a cultos missionários nos quais Jonas era o tema. E de fato, esse profeta nos ajuda a lembrar do dever de pregar a todos, inclusive aqueles que julgamos não merecedores da graça e da misericórdia de Deus. Acabei de esquecer. Nós estamos na página 37 para quem está com a apostila, tá? E para quem não está com a apostila, não tem problema, é só nos acompanhar, ok? Vamos dar continuidade na aula. Visão panorâmica do livro, ok? Data 765 anos antes de Cristo, autor o próprio Jonas, local Nínive, que atualmente é a Síria, tá? Um lugar infelizmente pouco conhecido, né? Que lógico que eu estou brincando, pelas incidências de guerra, né? Vamos lá. Alvo, os ninivitas, arrependimento. Israelitas, soberania de Deus sobre as nações. Isso é muito importante. O israelita, ele tinha isso com ele. Ele, por ser o povo escolhido, eles achavam que eles seriam os únicos. E eles tinham essa arrogância, esse egoísmo com Deus nesse sentido, tá? Isso é importante, vai ser ressaltado nessa aula. Versículo-chave, Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 4, versículo 11. É o nosso versículo-chave, está aqui na nossa leitura. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Esse é o último versículo do livro, tá? O livro possui 4 capítulos e todos os capítulos são pequenos. E este é o último capítulo, o último versículo, tá? E olha que interessante, tá? Este livro ele termina com uma pergunta, né? Vamos lá, palavra-chave, misericórdia. Misericórdia. Visão panorâmica do livro, continuando o nosso esboço do livro. Vida de Jonas. Tá? Desobediência no capítulo 1. Tópico, fuga, local, mar Mediterrâneo. Disciplina, no capítulo 2, é a volta. Também acontece no mar Mediterrâneo. A pregação de Jonas, no capítulo 3, o arrependimento, já na cidade, já em Nínive, em terra. E o descontentamento aqui de Jonas, tá? No capítulo 4, para a reflexão. Também acontece no solo, em Nínive. Depois, se você tiver oportunidade, é muito rapidinho, dá uma lida no livro de Jonas, que é muito curtinho, muito rapidinho, uma leitura muito fácil, para você entender tudo isso que nós estamos desenvolvendo aqui, ok? Continuando a aula. Jonas em uma sentença.
Debaixo de disciplina e com muito descontentamento, Jonas pregou, e Deus teve misericórdia do povo de Nínive, adiando o julgamento que havia anunciado. Esse descontentamento de Jonas é porque ele não gostava do povo, ele não queria que Deus perdoasse esse povo, pela forma que este povo agia. Tá? Vamos lá, desventuras em série. Diferentes dos demais profetas menores, Jonas consiste numa narrativa de seu ministério e não em sua mensagem, tá? A qual se reúne a 3 versículos. Nós vamos ler os 3. Eu vou ler para vocês os 3 em Jonas capítulo 1, versículo 2, o capítulo 3, versículos 2 e 4. Tá? Vamos lá. Jonas 1, 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Capítulo 3, versículos 2 e 4. Vá à grande cidade de Nínive, ele repetindo, já é um segundo chamado, tá? A cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então ele resolveu obedecer, mas descontente, porque ele não queria que Deus perdoasse essa gente. Entendeu? Vamos lá. Lembre-se de que o povo da cidade de Nínive era hostil para com os israelitas. Então é mais um motivo, tá? De que Jonas não queria pregar e não queria que perdoasse. Ele estava magoado com o povo. Entendeu? Continuando, a harmonia do livro, já virando a página, né? Não, eu não terminei de ler, gente, perdoe, não tem problema. A narrativa consiste nas desventuras, né? Desventuras, eu até fiz questão de dar uma notada aqui, tá? Na figura que representa outra desventura. Ok. Na ausência de sorte, na ausência de felicidade, tá? Na desventura. Na narrativa consiste na ausência de sorte, de felicidade do profeta Jonas em sua resposta ao chamado de Deus. Primeiro rejeitando seu chamado, depois aceitando-o de mau gosto. Isso a gente tem que tomar cuidado, tá? Eu sei que muitas pessoas, né, rejeitam o chamado de Deus. Eu já vivenciei isso, já vivi isso, né? E isso tem um peso na vida espiritual da gente, tá? E depois ele aceitou, mas com desgosto, com má vontade, tá? Rejeitando o seu chamado e depois aceitando com mau gosto. Lembre-se que o povo era hostil, Nínive era hostil com ele, tá? Agora sim nós vamos passar para a próxima parte. A harmonia do livro. A história de Jonas pode ser dividida em 2 ciclos. Considerando os 4 capítulos do livro, podemos agrupá-los de 2 em 2. Você perceberá a harmonia criada pelo escritor. Vamos dar uma olhada nisso. Isso é interessante. Ó. Jonas capítulo 1 e capítulo 3. Ambos no versículo 1. Deus fala com Jonas. É essa harmonia que o escritor faz ao longo do livro, tá? O livro tem 4 capítulos. Então, Jonas capítulo 1 e capítulo 3, nos versículos 2. A mesma ordem. Dispõe-te, é o chamado, né? Jonas capítulo 1 e capítulo 3, nos versículos 3 de ambos os capítulos. A mesma ação, mas em direção oposta. Jonas capítulo 1 e 3, profecia do julgamento. Jonas capítulo 1, do versículo 4 ao 17, e Jonas capítulo 3, do versículo 4 ao 10. Tá? Jonas interage com os pagãos que não conheciam a Deus. Olha aqui, Deus mandando Jonas pregar em Nínive, que eram pessoas pagãs e que não gostavam dos israelitas. Olha o agir de Deus. Deus está te chamando para pregar em lugar de pessoas que você acredita que ou são pagãos, ou sejam de verdade, ou que você acha que não tem merecimento. Essas pessoas não têm merecimento da misericórdia e da graça de Deus pela forma que elas vivem. Esse é o seu chamado? Olha a aula, olha o Espírito falando. Jonas capítulo 2 e capítulo 4, versículos 1 para ambos. Jonas ora. E Jonas capítulo 2, versículo 10. Capítulo 4, dos versículos de 2 a 11, Deus responde.
Ok, isso aqui é para a gente ver a forma que o escritor ele utiliza, tá? Comparando, é bem elaborado o texto de Jonas, tá? Bem elaborado. Vamos lá. Milagres. Jonas também é um livro único por causa dos muitos milagres ali registrados numa única viagem. Confira. Capítulo 1, versículo 4. Há uma grande tempestade. Capítulo 1, versículo 7. A sorte cai em Jonas. Entre as pessoas que estão a bordo do navio, que está indo a pique, que está indo quase despedaçando, né? Muitas daquelas pessoas pagãs, inclusive, tiram a sorte e a sorte recai sobre Jonas. Escolhem a pessoa, né? No versículo 15, todos do capítulo 1, o acalmar imediato da tempestade. Isso como foi? Nos evangelhos a gente vê que Jesus manda o mar se acalmar. Aqui não, aqui os homens jogaram Jonas no mar e o mar se acalmou. É diferente. Tá? Versículo 17, o aparecimento do grande peixe. Capítulo 2, já mudou o capítulo, versículo 10. A saída de Jonas do peixe ficou 3 dias dentro das entranhas do peixe e foi posto para fora de uma forma delicada. Está escrito aí. Jonas capítulo 4, versículo 6. Olha quantos milagres. O aparecimento da planta, da abóbora, né? Jonas capítulo 4, versículo 7. O aparecimento do verme. E isso é em um dia, tá? Essas coisas aconteceram. Jonas capítulo 4, versículo 8. O vento calmoso. E aí a gente encerra um ciclo de inúmeros milagres dentro de um próprio contexto, de uma própria história, de uma própria situação, isso num pequeno, curtíssimo espaço de tempo, ok? Continuando aqui, vamos falar sobre as doutrinas. Misericórdia de Deus, agora eu vou vir para a apostila, tá? Agora eu vou vir para a apostila um pouquinho, ok? Vamos lá. Misericórdia de Deus. Ao longo do livro, a misericórdia de Deus aparece como socorro a pessoas que não criam nele, não criam em Deus. Deus salvou os marinheiros da tempestade, está no versículo 7 do capítulo 1, que cessou assim que Jonas foi lançado ao mar, versículo 15, em resposta ao clamor dos marinheiros. Olha, os marinheiros estavam clamando, ambos pagãos, tá? Versículo 14. Os ninivitas foram poupados da destruição ao se arrependerem, já no capítulo 3, versículo 10. E o próprio Jonas, que mesmo fugindo do Senhor, foi salvo de morrer afogado no mar ao ser engolido por um grande peixe, enviado por Deus, versículo 17, capítulo 1. E ainda foi vomitado à terra, capítulo 2, versículo 10. A misericórdia de Deus prova que Ele ama todas as nações e todos os tipos de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, ok? Infidelidade do povo de Deus. Puxa vida, é um tema que é muito forte nos dias de hoje e todos os profetas menores até agora que nós estudamos falavam sobre isso. Jonas é o único israelita do livro e o personagem com o coração mais duro, tá? Olha que interessante, o personagem, a gente me fez lembrar até do bom samaritano, né? Enquanto que o viajante lá, né, foi atacado por ladrões, quase morto, né, espancado até quase a morte, vários israelitas se desviaram do caminho e o bom samaritano, que era mal visto, que fez o tratamento. Jonas, coração mais duro dentro deste livro, o único israelita. Tá? Os gentios se mostram dispostos a se arrepender, enquanto o povo de Deus está insensível ao Senhor. O povo de Deus, por causa de um sentimento de posse sobre o Senhor, não aceita o caráter de Deus, nem que ele seja salvação para outras nações. Capítulo 4, versículo 2. Preferindo a morte em lugar disso. Capítulo 4, versículo 3. Jonas, ele estava com desgosto de cumprir o chamado, porque ele achava que aquele povo não tinha direito ao arrependimento nem ao perdão de Deus. Então, depois que ele foi chamado pela segunda vez e cumpriu o que Deus falou com muita má vontade, ele ficou com vontade de morrer por causa disso. Olha que coração endurecido, hein? O único
o único israelita. Ok, continuando. Vamos lá. Sinal de Jonas, tá? Jonas é o único profeta citado pelo próprio Jesus como um antítipo da sua obra. Assim, a gente já entende o que é isso, tá? Figura que representa outra pessoa, tá? Antítipo. Assim como a experiência de Jonas ao permanecer 3 dias no ventre do peixe, enquanto lugar de morte, Jesus permaneceria morto durante 3 dias. É isso que torna a história de Jonas e a de Jesus, Jonas um antítipo de Jesus. Entendeu? Continuando. Ok, perfeito. Aqui eu vou ter uma continuidade, isso. O sinal de Jonas que Cristo deu aos fariseus, em Mateus 12, dos versículos 39 a 41, nem reproduzi aqui, para não ficar extenso, tá? Não foi a sua morte, mas a sua ressurreição após o 3º dia. Continuando, salvação dos povos. Além dos profetas do exílio, Jonas é o único profeta enviado a outra nação para profetizar o juízo de Deus. Os outros sempre estiveram no meio dos israelitas para falar com o povo. Jonas foi o que foi para fora falar com povos pagãos. Tá? O Senhor chama todas as nações ao arrependimento, o que se consuma com Cristo enviado para o mundo e não apenas para Israel. Isso está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 6 a 14, que eu reproduzi, eu vou ler rapidamente aqui, tá? Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Tá bom? Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós, né? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É isso que está escrito aqui. Jesus é, na Bíblia, na palavra de Deus, Jesus é anunciado pelo Novo Testamento como a luz, tanto para os gentios como para o povo de Israel, lá em Lucas 2,32, que eu também reproduzi. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, seu povo. Gente, olha que interessante. Olha que interessante, né? Olha as questões que Jonas pode deixar para nós nesse livro, nessa mensagem. Até que ponto estamos dispostos a servir a Deus e levar o Evangelho da salvação? Até que ponto estamos dispostos a servir? Eu vejo que muita gente, né, a gente percebe o movimentar do cristão que é em busca de prosperidade, em busca de soluções pessoais. E a palavra de Deus não ensina isso, né? Isso é consequência, né? Isso é consequência de uma vida íntima com Deus. Até que ponto estamos dispostos a servir a Deus e levar o Evangelho da salvação? Vamos além. Você estaria disposta a abandonar sua zona de conforto e pregar para aquele tipo de gente que, lá no teu íntimo, secretamente, você despreza? Você está disposto a isso? É isso que Jonas fez. Mas ele não estava disposto. Ele negou o chamado. Ele pegou o barco e ia sumir. E Deus provocou e proporcionou situações para que essa situação fosse mudada, para que o plano de Deus fosse cumprido. Você está se negando? Como é que você está? Você está disposta a sair da zona de conforto
e pregar para aquelas pessoas que no teu íntimo, no fundo do teu coração, você desprezaria, ou você despreza, ou você não dá crédito? É para se pensar. A gente vai fechar a nossa aula daqui, neste momento, com uma oração, tá? E espero vocês no próximo domingo. Espero receber os desafios no meu WhatsApp. Espero vocês no próximo domingo para a gente dar continuidade a outra matéria. E os que me conhecem sabem, milagre existe, hein? Esse é o segundo domingo consecutivo que eu começo e termino uma aula. É raro isso para quem me conhece. Mas amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, na Tua santa presença, Pai, nós continuamos, Pai, te agradecendo por mais um domingo, por mais o cuidado que o Senhor teve conosco, pelo cuidado dessa aula, Pai. Abençoe essa mensagem, abençoe essa semente, Pai, que ela possa fazer com que nós reflitamos na nossa vida para contigo. Deus, em nome de Teu Filho Jesus, eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha nos despertar para que nós saiamos desse sono, desse momento de dormência que nós vivemos como cristãos, Pai. Que nós possamos, Senhor, cumprir o ID, servir, buscar, sair da zona de conforto, Pai, e levar a Tua palavra, e levar o Evangelho para que outras pessoas venham a se arrepender e ter uma vida íntima contigo. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu lhe peço, Senhor, abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, abençoe a família de cada um, Pai, e que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, venha estar pondo as Tuas mãos sobre todo o planeta, Senhor, e em especial sobre a nossa nação, para sarar a nossa nação, Pai. Abençoe o nosso presidente, abençoe os nossos governantes, Pai, que eles possam, Senhor, neste momento de aflição mundial, que eles possam se unir, Pai, em busca de soluções para o povo. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço que o Espírito Santo venha estar falando com cada um desses governadores, do nosso presidente, dessas pessoas, das autoridades que tomam atitudes, Pai, e que resolvem e que decidem. Deus, abençoe nosso domingo, abençoe cada família, o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Seu Filho Jesus, Senhor. Amém. Um bom domingo em família, e que Deus abençoe a todos. E espero vocês no próximo domingo para a gente continuar os estudos dos profetas menores. Amém? Fiquem com Deus todos. Em nome de Jesus.